Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos do Instituto Emmanuel, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Rodrigo. Vamos dar prosseguimento à nossa matéria, que hoje a gente vai falar sobre mais um tipo de micro-organismo, né? Agentes microscópicos que vão causar, vão se correlacionar com outros seres. Bom, o foco de hoje é sobre os vírus, e os vírus têm algumas observações que a gente precisa ter logo de início, tá? Os vírus, eles não são considerados pela maioria dos cientistas seres vivos, tá? Eles não são considerados seres vivos porque eles não têm a matéria principal para poder identificar qualquer ser como vivo. Como assim, professor? Um ser, para ser considerado vivo, ele precisa ter uma estrutura chamada célula, certo? Então, qualquer ser, para poder ser identificado como ser vivo, ele precisa apresentar células. O vírus é um ser acelular, então ele não vai ter célula na sua constituição. Além disso, o vírus, ele é uma estrutura associada normalmente com doenças. A gente sabe porque a gente está vivendo um contexto associado a isso nos dias de hoje, né? E a palavra vírus significa veneno, certo? Bom, uma coisa interessante a gente falar sobre os vírus é que eles são seres microscópicos, né? Como a gente sabe, que a gente está estudando os micro-organismos, mas são seres muito menores do que qualquer tipo de célula. Proporcionalmente, isso aqui seria uma célula bacteriana, e isso aqui, ó, em cima dela, bem pequenininha, com muito boa vontade, ó, a gente consegue enxergar aqui, é um vírus. Por que os vírus são bem menores do que qualquer tipo de célula? Porque a intenção do vírus é justamente infectar essa célula para fazer com que ela trabalhe para ele. Os vírus são chamados de seres intercelulares obrigatórios. Significa que eles precisam entrar dentro de uma célula para poder infectá-la e, com isso, fazer com que ela trabalhe para ele. Os vírus são agentes patológicos que podem causar inúmeras doenças, inclusive o coronavírus, né, a Covid-19, está associado com a estrutura viral. Bom, quando a gente fala de vírus, a gente vai lembrar aqui de uma experiência feita pelo Dmitry Ivanovsky, né, no período de 1864. E o que ele fez? Ele pegou uma planta com uma doença chamada mosaico e amassou drasticamente essa planta. Começou a amassar, até formar um líquido. E, através de uma estrutura de filtro, ele tentou retirar todos os agentes que poderiam estar, os seres vivos que poderiam estar naquele líquido. Só que ele percebeu que, mesmo ele fazendo esse filtro para tentar retirar as bactérias, e colocou o líquido novamente numa planta sadia, a planta ficou infectada de novo. O que ele conseguiu visualizar com isso? Que os vírus são seres muito menores de qualquer tipo de célula. Porque se ele fosse do tamanho de uma célula, ele seria filtrado, ele seria retirado com o experimento do Dmitry, tá? Bom, os vírus, eles vão ter um formato associado a essa estrutura aqui, né, que parece, inclusive, um foguete, com muita boa vontade parece um foguete, e os vírus vão atacar células específicas. Isso é interessante a gente falar. Essa estrutura aqui é o que a gente chama de bacteriófago, que vai atacar especificamente bactérias, ok? São seres que vão atacar especificamente bactérias. Antigamente, os vírus eram muito confundidos com bactérias, porque eles não tinham essa divisão fora dos seres vivos. Bom, quando a gente faz a divisão dos vírus aqui, a gente vai separar eles de maneira bem básica, como essa estrutura esverdeada aqui de cima, que parece a cabeça, é o que nós chamamos de capsídio, certo? Que é a cápsula que vai proteger o material genético dos vírus. A parte de baixo,
que é esse corpo aqui, é a cauda e as patas que ele vai utilizar para fixar em cima de uma célula e conseguir colocar o seu material genético. Tudo bem? Galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Obrigado e até a próxima. Valeu!